Olá, nesse vídeo nós estaremos resolvendo o segundo exercício de estequiometria. Vamos lá para o nosso enunciado. Uma amostra de líquido cuja massa é 0,5438 gramas, constituída somente por C, H e O. Então, qual líquido que é? Vamos fazer um esqueminha aqui já. CHO. Foi queimada na presença de oxigênio puro, tendo sido obtidos 1,039 gramas de CO2 e 0,6369 gramas de H2O. Qual a fórmula empírica dessa substância? Ou seja, a gente está sendo pedido para a gente aqui encontrar a fórmula mínima, né? Então, se a gente não tem a fórmula do nosso líquido, vou colocar aqui X, Y e Z, as nossas incógnitas. Qual vai ser o caminho que a gente vai seguir para resolver essa equação? É o seguinte. Nós vamos primeiro utilizar a conservação de massas aqui, ó, falando que as massas, a soma das massas dos reagentes é igual à soma das massas dos produtos. Qual é a nossa reação? Nós temos nosso CHO mais o O2 produzindo aqui é a nossa combustão, né? CO2 mais água. Nós também não sabemos os coeficientes aqui de oxigênio, de CO2 e de água. Mas nós sabemos que a massa do nosso líquido é 0,5438. A massa do dióxido de carbono 1,039 e a massa de água 0,6369. E aqui a massa do oxigênio ele não deu. A gente vai encontrar ela. Eu vou chamar essa massa aqui de emissão. Beleza? Pela lei da conservação de massas, 0,5438 mais M igual 1,039 mais 0,6369. Então, a massa de oxigênio é igual, vamos calcular aí, 1,039 mais 0,6369 menos 0,5438. A massa que eu encontrei aqui foi 1,1321 gramas. E agora? Só organizar aqui. O que a gente vai fazer? Qual que vai ser o nosso proceder aqui nesse exercício? Existem diversas formas de resolver, né? Esse cálculo. Eu vou escolher um que para mim é mais intuitivo, que é o seguinte. Nós não temos aqui a quantidade de carbono, quantidade de átomos aqui no nosso líquido. Porém, a gente consegue encontrar a quantidade de mols dos outros componentes. Então, a gente consegue, porque a gente tem a massa. Então, a gente consegue encontrar a quantidade de mols que a gente tem, por exemplo, de carbono. Aqui, ó. A gente consegue encontrar a quantidade de mols de hidrogênio aqui. A quantidade de mols que a gente tiver aqui tem que ser a mesma que tem que estar do lado de cá. A quantidade de mols de hidrogênio tem que ser a mesma quantidade que está do lado de cá. E a quantidade de oxigênio tem que ser igual dos dois lados. A soma dos dois lados. Então,
Vai ser devagarzinho, mas a gente vai conseguir fazer essa questão aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pelo CO2. Vamos estudar componente por componente aqui dessa equação. O CO2, ele vai ter massa molar de 44 gramas. Então, se 44 gramas a gente tem 1 mol, (1,039) vão ter quantos mols? Vou colocar aqui, ó, N de CO2. N de CO2 é igual a 1,039 dividindo por 44. Se eu fizer essa divisão aqui agora, eu vou encontrar um valor com muitas casas decimais e eu vou... Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer essa divisão, mas caso você não queira, pode deixar o resultado assim e depois você vai simplificando lá para frente. Eu vou dividir, senão vai ficar muito cálculo para eu levar aqui, o vídeo vai ficar lento e cansativo. Mas eu vou colocar muitas casas decimais aqui para a gente não perder tanta precisão. Olha só. Porque se é uma fórmula empírica também, a gente está pressupondo que isso aqui está sendo feito no laboratório e tem uma margem de erro aqui, que já não está sendo respeitada aqui na massa que eles estão dando. Se a gente colocar algumas casas decimais aqui, a gente não está cometendo um crime muito grave, não. 0,0236. Tá bom. Mols. Vamos agora para o H2O. Nós temos a massa molar aqui do H2O é igual a 18 gramas. Então nós temos aqui 18 gramas. Em 18 gramas temos 1 mol. Então, em 0,6369 temos N mols de H2O. Quer dizer que quantos mols de H2O a gente tem? Igual a 0,6369 dividindo por 18. Vamos continuar aqui. Fazer o cálculo, né? Mantendo a mesma ideia. 0,6369 dividido por 18. 0,0353. 0,0354. No 2. Então, qual a massa molar? 32 gramas. Em 32 gramas de O2 temos 1 mol. Nós encontramos ali anteriormente 1,1321. Teremos então N mols de O2. Quantos mols nós temos? Esse 1,1321 dividido por 32. Que vai dar 0,0354. Então, beleza. Olha só, que interessante. Temos a quantidade de mols aqui das
das moléculas de CO2, de H2O e de O2. Só que, para o nosso estudo, a gente já tinha combinado lá que a gente ia estudar a quantidade de mols dos átomos, quantidade de mols de oxigênio, de hidrogênio e de carbono, para a gente conseguir assimilar naquela fórmula ali que a gente não tem os coeficientes. Então, como é que a gente vai fazer isso? Só vou dividir aqui, por exemplo, o CO2, isso quer dizer que aqui nós temos 0,0236 mols de carbono e de oxigênio. Nós temos 2 vezes isso. Porque numa molécula de CO2 nós temos 2 átomos de oxigênio e apenas 1 de carbono. No H2O a gente também tem que fazer esse esqueminha. Nós vamos ter, olha, 2 vezes 0,0354 de hidrogênio. Por que 2 vezes? Porque temos 2 hidrogênios aqui na molécula de H2O. E oxigênio, 0,0354 de oxigênio. E na molécula de O2, 0,0354, 2 vezes, né? 2 vezes de oxigênio. Então vamos lá. Se a nossa fórmula, nossa equação, a gente tem todos esses átomos aqui, e eu vou reescrever aqui rapidinho, ó. CHO mais O2. CO2 mais H2O. Estão aqui. Vamos estudar primeiro o carbono. Todo carbono que a gente tem aqui na nossa molécula que não é, a gente não tem a fórmula. X, Y e Z. Todo carbono, todos os átomos de carbono que estão presentes aqui no produto, vêm do reagente aqui, que é o nosso líquido. Então quer dizer que no nosso, eu vou colocar aqui de vermelho, que no nosso líquido misterioso aí, nós já temos 0,0236 de mols de carbono. O hidrogênio também. Todo hidrogênio que a gente tem aqui está presente aqui no nosso líquido. Então, no nosso líquido, nós temos 2 vezes 0,0354 mols de hidrogênio. Já o oxigênio é um pouco mais complicado, porque nós temos que fazer essa conta aqui, porque o oxigênio está presente no nosso líquido, está presente aqui no próprio gás, está presente aqui no dióxido de carbono e está presente aqui na água. Então, o número de mols que a gente quer é dado por número de átomos que está presente na água, somado com o que está no dióxido de carbono, que são o nosso produto, e eu vou subtrair aqui o que está no oxigênio, no gás oxigênio. Então fica assim. 0,0354 mais 2 vezes 0,0236 menos o que está aqui no O2, que é 2 vezes 0,0354. Esse aqui é o número de mols de átomos de oxigênio. Está presente aqui no que a gente está querendo estudar. Quanto que a gente vai encontrar? Fazer o cálculo aqui rapidinho. 0,0
354 mais 2 vezes 0,0236 menos 2 vezes 0,0354. A gente encontra 0,0118 mols de átomos de oxigênio. Então, vamos lá. A gente já encontrou. Temos 0,0118 mols de oxigênio, 2 vezes 0,0354 de hidrogênio e 0,0236 de carbono. Então é só a gente fazer a proporção aqui agora. Vou colocar a nossa colinha aqui. Zero vírgula 0,0118 de oxigênio e vamos fazer aquela coitinha ali. 2 vezes 0,0354 0,0708 de hidrogênio. Como que a gente descobre a nossa proporção agora que a gente sabe a quantidade de átomos de cada elemento? A gente descobre assim, ó, vamos escolher o que é menor. Vou escolher aqui o oxigênio, então, e vou dividir os outros por ele, para encontrar a proporção. Então fica aqui, ó, 0,0236 para a gente encontrar a proporção do carbono. A gente também vai encontrar a proporção do hidrogênio e a proporção do oxigênio, que é o menor. Como a gente já está dividindo por ele para encontrar a proporção, vai ser 1. A proporção do carbono, 0,10118. E a do hidrogênio, 0,0708 dividido por 0,0118. A gente encontra nessas proporções aqui, então. Vou colocar a terceira aqui do oxigênio, só para ficar mais organizado. 0,0236 dividido por 0,0118. A gente encontrou aqui exatamente 2. E no caso do hidrogênio, dividido por 0,0118, eu encontrei aqui exatamente 6. Isso quer dizer que a proporção da nossa molécula está 2 para 6 para 1. Então a fórmula mínima é dada por C2H6O1. Essa é a nossa resposta aqui do exercício 2. Tá bom? Se ficar alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E a gente vai fazer um esforço aí para conseguir ajudar vocês. Obrigado, hein?